Olá, galera do bem! Eu sou o Alexandre Uva e você está aqui no Terapia do Tarô Consultas. E eu já vou deixando aqui uma dica para você. Você que quer receber previsões diárias, você que quer receber as informações do dia, dos astros, da numerologia, do tarô, da astrologia, de como é possível ser esse dia para você, já vou te informando. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilhe com as pessoas que você conhece. Saiba que aqui você vai ter informação de qualidade, seja comigo ou seja com a Priscila Junqueira, que é a minha esposa. E hoje, pessoal, a gente vai conversar sobre esse aspecto desse domingo. E o dia, na numerologia, ele traz uma soma 5, estou aqui com a minha colinha. Ele traz uma soma 5 no triângulo da nossa numerologia mística, ele traz um 5 de caminho de destino, um 10 no pinco do triângulo e um 15/6 na essência dele. Eu vou já falar o que isso significa como um todo para vocês entenderem. E eu estou aqui com a mandala astrológica desse dia e já nas 7 horas da manhã, ali 7 horas da manhã, já calculando às 7h01, nós temos alguns aspectos muito interessantes que vão estar rolando para vocês. Então a gente tem aqui alguns desafios consideráveis, né? A gente tem uns desafios, eu diria, de trígonos, que a gente tem trígonos como uma questão, claro, positiva. Não são desafios, perdão, retifico. Nós temos aqui uns aspectos harmoniosos dos trígonos e nós temos um grande desafio que está me chamando a atenção, que é o grande quadrado que eu já enxergo, que é chamado até pela astrologia como grande quadrado nesse domingo. Então a gente tem esse grande quadrado e ele tem ali alguns aspectos com a Lua, uma Lua ali em Virgem pela manhã, fazendo um aspecto com o nó do Sul em Sagitário, um aspecto desafiador, outro aspecto desafiador com Netuno em Peixes, essa Lua em Virgem, e outro aspecto desafiador com nó do Norte em Gêmeos. Então esse é o grande quadrado que nós temos ali. Esta circunstância que aparece, ela nos traz tanto na área da ciência, quanto na área do conhecimento, já na forma da comunicação, principalmente com as famílias, né? Uma situação em que, primeiro, as pessoas precisam tomar cuidado no Brasil em relação à questão da água, né? Então fica aí um alerta muito importante para as pessoas. Não vamos esquecer aqui que é a casa 1 e nós temos Netuno em Peixes com esses desafios. Eu peço às famílias que tomem um pouco de cuidado com os aspectos da água, né? Então vocês notem se a água da torneira está 100%, pode ser que a de vocês esteja, mas pode ser que a de outras pessoas não esteja. E não só no Rio de Janeiro, que nós já vimos falando disso aí já faz um tempo, antes até disso. Só pegar lá nossos vídeos no Facebook. Mas em todas as cidades do Brasil, dê uma olhada nos aspectos da água, vê como é que tá aí, se tá tudo bem, se não tá legal, dá um tempo, ou esquenta, ferve a água, né? Para quem pode comprar, compre, para quem não pode comprar água mineral, ferva. Então, dê uma olhada nesse dia aí em relação à água, ok, pessoal? Outra coisa muito importante, não só a água, as famílias devem ter um cuidado especial para evitar nesse domingo agora festas em família, tanto na numerologia, porque é um 5, um 15 e um 10, né, o 15 na essência, e quanto no aspecto que começa aí a partir das 7 horas da manhã desse domingo. Às 7 horas da manhã, por exemplo, é bom as pessoas evitarem já começar o dia planejando festas, eventos em família. Essa coisa do alcoolismo, da bebida, tem que ter um pouco de cuidado. Quem beber não dirija, ok? Quem veio de algum lugar da madrugada aí e está alcoolizado, por favor, evite o alcoolismo, mas se tiver, pegue um táxi, pegue alguma coisa aí, um Uber, mas não faz isso não, tá bom? Não dirige não. Então as famílias devem ter cuidado maior com as pessoas que têm essa relação
já com alcoolismo, fica a dica, ou com vícios, né? Mas também é muito importante o grande trígono ali, já formando aspectos entre o lar e família com nó do norte em Gêmeos, fazendo aspecto com a casa 8, que é a casa da saúde, que ao mesmo tempo que a ciência, Lua em Virgem, na casa 7, ao mesmo tempo que a ciência pode encontrar alguns aspectos desafiadores no domingo em relação ao conhecimento, Sagitário, nó do Sul, alguns aspectos desafiadores para a comunidade, todos, né, para a pátria, né, para de que forma a pátria pode fazer uma melhor distribuição. No domingo pode haver aí algumas dificuldades. Ao mesmo tempo que isso acontece, nós temos aspectos que podem começar a trazer no domingo, principalmente para quem tem algumas pessoas que estão com a saúde debilitada, mas que chegaram até o domingo com a saúde em aspecto ocioso, as pessoas podem vir a ter algumas boas notícias, porque nós temos a roda da fortuna em Libra fazendo não só um sextil com Sagitário e nó do Sul, mas temos também alguns aspectos interessantes com o lar e família, né? Com a parte 4 da mandala astrológica, também tem um grande trígono, né? E que faz um trígono interessante com Júpiter em Aquário, lá na casa 11. Então o domingo ele tem um desenvolver assim muito interessante, uma desenvoltura interessante para 8 horas da manhã para o pessoal que está preocupado com a saúde, que está preocupado com a saúde de pessoas que conhece, preocupado com a saúde da família. Pode ser um aspecto bom esse domingo ali por volta das 8 da manhã. E como eu disse, né, o pessoal tem que ter um pouco de cuidado com as outras pessoas que têm esses outros problemas de saúde, por exemplo, o alcoolismo aí que eu já citei por conta de Netuno em Peixes, em quadratura com Gêmeos e outras coisas que eu disse. Bom, então nós vamos chegar aqui no horário das 9 horas da manhã. Eu quero que nesse domingo todo mundo tenha um cuidado especial, porque eu estou citando, né, um dia que a família pode ter divergências também em relação a dinheiro, porque numerologicamente 15, 10 e 5, as pessoas têm que ter um pouco de cuidado sobre as questões materiais, e se não for divergência, pode estar associada a quererem comprar alguma coisa juntos. Por exemplo, vou comprar alguma coisa aqui com meu irmão, ou vou comprar alguma coisa aqui com meu cunhado, minha cunhada, sei lá. Olha, vamos fazer uma sociedade, uma parceria. Não, calma. Vamos discutir os assuntos econômicos, seja de imóvel, seja disso, seja daquilo, com calma, com equilíbrio, com naturalidade, com desenvolvimento melhor, com tranquilidade e não com tensão, ok? Porque isso é muito importante. Um outro fator que eu super fico assim preocupado é que esse horário que eu estava citando, que é o horário das 9 da manhã, ele realmente é um horário que eu não falaria sobre questões econômicas com um projeto profissional no domingo, começasse a falar, puxasse um telefone, começasse alguma negociação com ninguém e não iria numa feira do domingo do carro para comprar coisas ou carros no domingo. Sinceramente, nesse domingo não está muito bom para fazer negociações. Nós temos várias quadraturas aí com Marte em Touro, com desafios com Vênus em Capricórnio e assim vai, né? Saturno. Então acho que não é um dia interessante para você gastar. Aliás, vamos falar sobre gastar. Não é um dia muito interessante para você gastar com nada, né? Pelo amor de Deus, seja prático, pragmático, aproveita a vibe de ficar em casa e não vai nesse dia no shopping. Desculpa, shopping, é a verdade. Eu vejo astrologicamente, para quem acredita, como eu vou ficar hoje em casa, domingão, sem sair. Beleza, pessoal? Bom, então nós temos aí o domingo com esses desafios. 9 horas da manhã, fazer negócios às 9 horas da manhã no domingo não é muito bom. Aliás, eu seguro aí para esperar para um outro dia. Eu vejo então domingo, 10 horas da manhã também, a grande quadratura no céu, aí com outros aspectos mais relacionados ali por volta das 10 horas da manhã com o cuidado com a saúde,
a comunicação, pode ser que as pessoas não estejam num aspecto de se comunicar muito bem, muito provavelmente vai ser difícil explicar coisas relacionadas à parte profissional, à parte estética ou à parte até da própria saúde, né? Os próprios médicos podem, você que é médico pode ter uma dificuldade ali por volta das 10 horas da manhã de falar ou de expressar as notícias ou de entender os diagnósticos. Esse horário é um horário, quem quer fazer exame, se puder fazer um exame num outro dia ou num outro horário, pelo menos, já tá bom, né? Já pode melhorar bastante. Já por volta das 11 nós temos uma fase não muito de criatividade, então é um dia no domingo que 11 horas da manhã as pessoas não estarão muito criativas para desenvolver as ideias, né? Porque a casa do signo de Leão, ela até tem alguns aspectos interessantes com ideias para relacionamentos profissionais, para projetos profissionais, já que a Vênus está em Capricórnio ali, na casa 10, por volta das 11 da manhã, mas tem alguns aspectos difíceis, continua essa grande quadratura no céu por todo o dia, ali circulando entre Lua, Gêmeos, o Netuno em Peixes, agora em relação à sociedade. Então esse é um horário complexo às 11 horas da manhã para comunicação, negociações, a criatividade no trabalho. Pode até surgir projetos profissionais interessantes, mas é melhor elaborar isso posteriormente. Domingo ele começa a ter um aspecto menos, depende para que for, né, mas mesmo assim menos dificultoso, meio-dia. Né? Meio-dia acho que um horário bom para comer em família, para almoçar, para ficar, já começar ali, ter uma energia positiva. Mas fica a dica aí, eu tô hora a hora no domingão passando para vocês, hein? Um outro aspecto desse dia, especificamente domingo, é que, por exemplo, 1h da tarde, de repente você faz aniversário nesse dia, ou tem alguém que faz, ou vai querer ir, a gente sabe que a gente tem que ficar em casa, mas qual horário bom para ligar para a pessoa? Olha, eu acho que a 1 da tarde é um horário interessante para você se comunicar com a pessoa, né? Esse dia não é lá um dia muito interessante para comunicação, mas é um horário melhor a 1 da tarde para você se comunicar com as pessoas, é um horário interessante para você se comunicar com pessoas inclusive fora do país, para você se relacionar e interagir com pessoas que estejam na expansão pelo mundo. Pode ser muito interessante você que falar com um familiar de outra cidade, de outro estado, de outro país. É um horário que o Brasil, por exemplo, ele pode vir a ter bastante informações e tentando encontrar melhor as informações entre auxílios que venha fora, seja os auxílios relacionados aí à questão da vacina, algumas notícias relacionadas, mas o Brasil vai ter muita notícia de fora do país em contato com o país, né? Uma relação entre os países, informações virão de fora para cá, domingo é um dia disso. Eu já menciono que a 1h da tarde, esse momento entre pensamentos e relações profissionais, ideias, pensamentos com pessoas se comunicando e se fechando muito, pensando sobre questões financeiras, sobre o que perdeu, sobre o que deixou de perder. Esse não é um bom horário a 1 da tarde para entrar em pensamentos materiais, nessa ação de pensamentos materiais que pode ser desconfortante, ficar com um pensamento tenso e teimoso, e principalmente com Marte em Touro na casa 12, o pensamento de teimosia em aspectos de quadratura. Tenha cuidado nesse dia aí, tá, pessoal? Nesse horário, a 1 da tarde, pense mais leve, mais livre e não sejam tão teimosos nesse horário. Aí passando já para as 2 horas, continua um aspecto muito semelhante a todos esses. Pode o pensamento melhorar porque nós temos já uma roda da fortuna em Capricórnio na casa 8, pode ser que os pensamentos não sejam comecem a melhorar, não ser tão negativos, serem mais leve pós esse período aí. Às 15 horas, nós temos aspectos que eu acho que é bacana as pessoas terem muito cuidado às 3 horas da tarde com relação
a quem trabalha em shopping, a quem trabalha em contato com as pessoas, se cuida, tenha mais cuidado no contato com as pessoas. Para quem pensa em sair para um evento às 3 horas da tarde, não é um ótimo horário não. No domingo, o horário das 3 horas da tarde, nós temos assim muitos planetas como um trem, né? Juntos, ali na casa 8 com a casa 9, em aspectos desafiadores com a casa da sociedade, que é a casa 11, e que eu sempre acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então, no que vocês vão comer, a alimentação das pessoas que têm já alguns problemas, por exemplo, você que tem intolerância à lactose, tome cuidado. Você que é diabético, presta atenção às 15 horas no que você vai comer pós esse horário. Então, a alimentação com aspectos desafiadores. Às vezes você está trabalhando e se alimenta comendo rápido, mal também, né? Então tome muito cuidado para quem, principalmente em relação aos alimentos, para quem lida com isso, ou para você que não lida, mas vai consumir, preste atenção, tome cuidado, deixa tudo muito bem resolvido, naquilo que você pode e o que você não pode consumir. Touro, né? Urano Touro, Marte Touro e aspectos com a casa 8, que é a casa análoga a Escorpião. Às 16 horas, domingo é bom para ficar em casa. Não, às 16 horas eu acho que é um horário que essa relação, continuo achando que é interessante com a família, de ficar bem, de ficar próximo, mas essa relação, ela também não é uma fase, um horário muito, muito auspicioso para bons contatos. Às 16 horas, é um horário já para você começar a pensar na segunda-feira, mas sem pensar com muita tensão. Eu tenho um alerta aqui para relacionamento, situação afetiva, situação voltada à paixão, voltada ao amor, voltada ao envolvimento, ao relacionamento, até mesmo quem é casado, quem é namorado, por que não, né? E mesmo para quem pretende. Esse horário das 5 horas da tarde no domingo, ele está, na minha opinião, fora da cogitação, porque Aquário, casa 7 e Capricórnio, é um momento que eu acho muito desafiador para objetivos em conjunto. Eu acho que não é um horário para estar junto, para conversar, não. Se você puder, posterga, deixa para falar mais à noite, ou quem sabe até mais no dia seguinte, na segunda ou terça. Agora, esse dia, domingo, às 5 horas da tarde, às 17 horas, e já a partir das 17, né? Eu coloquei 17h01, mas é a partir das 17. Eu acredito que não é um momento, um horário tão interessante para relação. Isso ali antes. Olha, antes até que é interessante. Deixa eu voltar aqui os horários. Às 7 horas, às 16 horas, então, vai às 15 também, vai ficando normal, vai ficando tranquilo. Mas às 17 horas, ele já é um aspecto desafiador, com objetivos e projetos e ideais de relacionamento. Não acho interessante, não. Talvez para se comunicar até por meios de comunicação à distância, para falar de detalhes, mas não para projetar objetivos. Pode encontrar muito desafio, principalmente desafio em objetivos no relacionamento que se trate em relação à segurança da relação, solidez, consolidação, dinheiro, questões econômicas, questões de projetos juntos, algumas ideias juntos. Não é um horário muito bom às 17 horas para falar. Já no finzinho da tarde, ali, beirando às 18 horas, continua aspectos mais interessantes para comunicação do que para projeção em relacionamento. Quando for às 19 horas, o grande quadrado ainda está lá no céu, muitos planetas habitando a casa 6, e eu começo a ver um sentido mais flexível em relação ao relacionamento, mas ainda é um pensamento muito coletivo, porque Mercúrio, mesmo fazendo bons aspectos com Aquário, Mercúrio e Aquário fazendo bons aspectos, não é um momento para fazer muitos projetos, não. Mas dá para conversar coletivamente com amigos, com relacionamento,
com envolvimento, e é um momento onde pode se viajar um pouco assim na maionese, porque começa Netuno e Peixes passar pela casa do relacionamento. E quando finaliza ali por volta das 8 horas da noite, todas as expressões de planetas vão se concentrando entre as casas profissionais, né? A criatividade e o desenvolvimento profissional começa a ficar com um pouco mais de força por conta dos trígonos na casa 1 com Virgem. Então nós temos um final de noite que continua sendo uma grande quadratura no céu, um grande desafio, né? Um aspecto mais para você ficar na sua, mais para você ver as notícias, mais para você conversar e desabafar com as pessoas sem que isso tenha aspecto de tensão, ok? Então espero que vocês tenham entendido, né? E tentem ter calma. Uma boa dica para finalizar assim na parte afetiva: tente procurar ajudar o outro a se entender. Desculpa, coloquei a mão no microfone. Tente ajudar o outro a se entender, porque é assim que você vai se entender dentro do relacionamento. Esse aspecto acontece porque nós temos Quirón em Áries, com alguns trígonos ali com a parte da casa, na casa 7, né, com a parte da casa 5. Essas dicas são importantes, foram de hora em hora nesse domingo, porque é um domingo que encerra o dia. Deixe comentários aí embaixo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam, indique para as pessoas, compartilhe, deixe seu joinha, foi com muito carinho e atenção que vocês nos pediram e aqui estamos colocando as dicas e as informações para você, tá bom? Vá lá no nosso Instagram também, no nosso Facebook e receba todas as dicas, aperte o sininho aí para receber as dicas e as previsões diárias. Fique com Deus, namastê e ótimo domingo!